Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Evangelho segundo João, deixa eu deixar aberto o meu aqui também, capítulo de número 20, nós vamos ler do 19 a 29. Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 19 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus queridos, não tenha dúvida, o que nós sofremos na nossa era é uma crise de propósitos. As pessoas estão sem propósito. Elas não têm sentido na vida. E mesmo que nós, cristãos, conheçamos a palavra de Deus, compreendemos que o Senhor é o sentido da nossa vida, que o caminho é Jesus, nós corremos ainda assim o risco, tá? Depois de entrarmos nesse sistema da palavra, do Evangelho, se tornarmos cristãos, nos tornarmos cristãos, nós corremos o risco de, como membros, individualmente falando, e como comunidade, perdermos um pouco a nossa visão, o foco. O que realmente Deus quer para mim e para você? Para que nós somos chamados? Qual o propósito de Deus? E eu lhe digo, não há nada que nos torne mais assim, engajados, que faça com que a fé, o Evangelho, do jeito que nós lemos aqui, era empolgante, do que você compreender para o quê? O propósito. Qual o propósito que Deus chamou? E você experimentar na sua vida a ação de Deus se cumprindo para o propósito que Ele te chamou. Isso vai lhe dar um sentido para a sua espiritualidade, para a sua fé, um fervor,
uma ousadia, um engajamento. Os problemas que são enormes, intransponíveis, eles se tornarão pequenos, porque de fato nós vamos compreender que nós estamos no centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro do mundo. Você pode estar no meio de uma tempestade, no olho do furacão, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai se sentir em paz e seguro. Porque você foi criado, chamado para cumprir um propósito, você está cumprindo. Você está onde está porque Deus chamou para isso. Você está passando por aquela experiência porque Deus chamou para passar por aquela experiência. Esse sentido de propósito, ele nos dá uma segurança. E a ausência disso, meus queridos, forma cristãos inseguros. Cristãos que estão de fato perdidos, sem noção, sem perspectiva, sem foco. Para que fui chamado? Sem fervor. A vida comunitária, ela vai se tornando algo assim, fria, vai perdendo a empolgação, vamos nos desanimando cada vez mais e nos distanciando do propósito de Deus, do chamado de Deus. Tem coisa maravilhosa, você descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Você viver onde você vive, a família que você está inserida, morar onde você mora, trabalhar onde você trabalha, tudo tem um plano, um propósito. E Deus quer estar lá com você, e é o centro da vontade de Deus que você tem que buscar para a sua vida. E as coisas vão acontecer. Isso não é garantia que você não vai passar por tribulação e adversidade, mas é garantia de que você vai sentir paz, serenidade, a graça de Deus, a força que vem do alto, um sentido de propósito, mesmo enfrentando as maiores tribulações dessa vida. Tudo está dentro dos planos de Deus, e a gente tem que descansar nisso. Como a gente diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, em todas as áreas da nossa vida. Agora, como indivíduo e como comunidade, nós temos que entender, para que nós somos chamados. Aquela primeira igreja, aquele primeiro grupo de cristãos que nós lemos aqui, entendeu? Eles estavam perdendo o foco. E como eu disse, a vida espiritual individual de cada um de nós é que vai formar a comunidade. A igreja vai ser o que você é, o que eu sou. A nossa espiritualidade é que vai formatar a espiritualidade da igreja. A gente sempre imagina que vai ter alguém super espiritual, melhor do que nós, e que vai fazer e acontecer. Não vai. O pastor, ele não molda a igreja. Quem molda a igreja somos nós, a comunidade. Ele é só um a mais ali, que tem um dom diferente do seu, por isso que eu estou aqui, senão eu estaria aí. E Deus poderia ter colocado outro qualquer aqui. Se você tivesse sido chamado para ser pastor, você seria pastor. Estaria no centro da vontade de Deus. Até o dia que eu descobri que Deus me chamou para isso, eu sentava, ouvia, cantava, trabalhava com os jovens, procurava entender o propósito de Deus, aonde eu estava no meu emprego passado, que eu tinha na minha profissão, o propósito de Deus. Enfrentava as minhas adversidades, entendendo que estava tudo dentro dos planos do propósito de Deus, e via, por vezes, Deus usando a minha vida, não era pastor. Às vezes era até mais fácil evangelizar, por exemplo. Porque quando eu já me identifico como pastor, eu falo, pronto, quer levar para a igreja dele. Né? Fica até mais difícil. Às vezes eu nem falo que sou pastor, eu falo de Jesus. No final, aí eu sou pastor. Deus te chamou para alguma coisa. Aquela igreja foi chamada por um propósito. Mas, meu querido, deixa eu contar uma coisa. Depois que eles, reunidos naquele grupo, começaram, para você entender melhor, eu vou ler aqui para você, lá no capítulo 19. O capítulo 19 vai terminar, olha só, com a morte e sepultamento de Jesus. Você tem ali o verso 40, tomaram o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com aromas. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, um sepulcro novo. Ali colocaram então, por causa da preparação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. A última palavra, a última frase que termina o capítulo 19. Aí inicia então o capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Do capítulo 19 até o capítulo 20, passaram aqueles 3 dias. Durante esse período,
os discípulos, até que eles compreendessem o que estava acontecendo, eles, junto com o sepultamento de Jesus, eles sepultaram o quê? Esperança que eles tinham, expectativas, né? E eles desanimaram. Nós temos uma fotografia de um grupo de discípulos sem sentido. Eles entenderam o Evangelho, andaram com Jesus, viram coisas extraordinárias acontecerem, mas eles estavam sem fervor. Sabemos que no capítulo 20 nós teremos a ressurreição de Jesus. Mas até que eles compreendam que Jesus ressuscitou e de fato retornem a ter a visão de Deus para a vida de cada um deles, você tem por um certo tempo um grupo de discípulos, uma igreja, que permaneceu sem esperança, desanimados, fechados em si mesmos, fechado para a vontade de Deus. É literalmente o que nós chamamos a igreja de portas fechadas, e eles estavam de fato, uma igreja de portas fechadas. Quando estamos fechados para a vontade de Deus, nós acabamos gerando outras deficiências, nos tornamos murmuradores demais, nada está bom, reclamamos de tudo. Isso se reflete na vida comunitária e também na vida familiar, na vida profissional, que a gente vai perdendo o foco, a gente vai se desviando do plano, do propósito de Deus, as coisas vão perdendo sentido, a gente não consegue enfrentar as adversidades com ânimo, com força, a gente vai se tornando murmuradores, nós vamos nos tornando cada vez menos esperançosos em Deus, nós vamos nos enchendo de dúvidas. O inimigo ele vai aproveitando esse momento de esfriamento espiritual, nós vamos nos afastando da comunidade, pouco participamos dos encontros, não temos nenhum compromisso com a igreja, não há nenhum tipo de engajamento, nós estamos no caminho, que a Bíblia vai mostrar claramente no texto, da incredulidade. Nenhuma pessoa que era cristã, crente, fervorosa em Deus, do dia para a noite decidiu, olha, agora eu vou realmente seguir um outro caminho na minha vida. É sempre em doses homeopáticas, é sempre devagar, é sempre trocando as coisas de Deus por outras coisas que vão surgindo, é sempre esfriando, devagarzinho, a gente não percebe, nós vamos nos entretendo com outras coisas, coisas mais interessantes e mais importantes vão tomando lugar de Deus na nossa vida, a gente vai deixando de participar dos encontros da comunidade, não vem mais nas reuniões de oração, de vez em quando a gente lê a Bíblia, mas cada vez menos, ora aquela oraçãozinha rápida da hora do almoço, né? Senhor abençoe esse comida em nome de Jesus, amém, já come, levanta, e vai esfriando, a gente nem percebe. E aí, meus queridos, é uma descaracterização da fé cristã e da própria igreja, comunidade. Jesus vai até aquela igreja, para que ela seja restaurada de dentro para fora. Primeira visão que o texto nos dá, é de uma comunidade sem visão. O medo que eles tinham da missão, olha o que o texto diz, ao cair da tarde daquele dia, a primeira semana, trancadas as portas da casa, onde os discípulos com medo dos judeus estavam, Jesus vai se colocar no meio deles. Então já começa esse perfil. Um indivíduo que vai perdendo esse fervor, vai se distanciando, uma série de outras deficiências espirituais surgem, dentre elas o medo. Vai perdendo a ousadia. Vai deixando para lá. Vai perdendo as oportunidades que Deus vai dando. E aqui eles literalmente estavam trancados, com as portas fechadas, com medo dos judeus. Nessas horas, meus queridos, nós devemos fazer uma análise da nossa vida individual. Como está a minha espiritualidade? Como está a minha ousadia no Senhor? Porque o fervor, ele produz ousadia. Como está a minha alegria? Aquela frase linda que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ainda é real na minha vida? É um dia de muita alegria, o domingo é um dia especial. Eu passo a semana aguardando, não vejo a hora que chega o domingo, para mim estar lá com os irmãos, em comunhão, orando com os irmãos, louvando a Deus, meditando, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E isso vai se refletir na igreja. A igreja vai perdendo o foco, a visão, deixa de cumprir sua missão, fica mais preocupado com a manutenção, é um risco que
a liderança da nossa igreja está sempre atenta. Nas nossas reuniões, a gente vê, olha, nós estamos mais preocupados com manutenção do que com a missão. Porque quando a gente se preocupa, nesses 10 anos aqui, quando nós nos preocupamos com a missão, tá? Deus dava manutenção. Mas quando a gente foca na manutenção, só na subsistência, isso pode acontecer individualmente. Perdi o propósito do sentido da minha vida, estou preocupado em sobreviver, ganhar o meu pão de cada dia, sustentar minha família. Esse não é o fim, é meio. Deus vai cuidar dessa parte. A Bíblia diz, cuida das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas. Colocar em primeiro lugar, reino do céu, a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Quando o indivíduo começa a focar nisso, ele está perdendo a visão do chamado de Deus. Ele deixa de dizer para ele mesmo aquela frase bíblica, Deus proverá. Pode acontecer individualmente e pode acontecer comunitariamente. Entenda o propósito do chamado de Deus. No meio das adversidades ele vai estar com você. Cumpra a missão para a qual Deus te chamou. E as demais coisas serão acrescentadas. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe. Aquela igreja estava com medo, fechada, triste, sem perspectiva. E o que vai acontecer naquela hora? O que vai acontecer? Obrigado, senhor. Ele está atento, né? Está atento. Ele está lá, mas não está atento. Jesus vai fazer algo maravilhoso. Ele entra dentro daquela igreja que estava de porta fechada. Ele batendo do lado de fora. Posso dar uma entrada aí? Porque a coisa está feia aí dentro. Muito medo. Vocês não entenderam o que vocês foram chamados. Então, depois de uma igreja, uma comunidade sem visão, com medo da missão, você vai ter agora uma comunidade que começa a ter visão. Alegria para a missão. Primeira coisa que Deus faz, restaurar a alegria. Esse é um sinal importante que você tem que buscar. Eu tenho tido alegria nas coisas de Deus. Quando Jesus se manifesta, dizendo isso, ele aparece, ele se manifesta, e a Bíblia diz que eles se alegraram ao verem o Senhor. O Senhor é a nossa alegria, diz a Bíblia. A alegria no Senhor é a nossa força, diz a Bíblia. E às vezes a gente tem que orar, como o salmista orou, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Que muitos já perderam esta alegria. Estão sem alegria espiritual. Você sabe o que acontece com um cristão que perde a alegria? Ele vira um religioso. E a religião, eu vou dizer, é um fardo. É um fardo. Tem que ir lá na igreja. Tem que fazer, tem que colaborar. Quando vai por essa linha, você está entrando num espírito de religiosidade, de bater cartão. É uma coisa enfadonha. É um fardo. Não é uma coisa que se faz com alegria, com espontaneidade, com coração leve. É com coração pesado, às vezes murmurando. Deus abomina isso. Porque quem que era assim na Bíblia? O povo do Antigo Testamento. Por várias vezes a Bíblia diz que Deus condenou a murmuração. Ele fala assim, ó, eu estendia a mão, ele abençoava, não deixava faltar nada. Mas para um povo murmurador. Eles murmuravam de tudo. E isso é porque nós perdemos a alegria. Aí a nossa espiritualidade se torna religiosidade, meramente. E é fardo, gente. Aí é fardo, aí pesa, aí é ruim demais. Eu não tenho perfil para ser religioso, eu não aguento. Ah, não. Fazer por obrigação meramente, não ter mais alegria naquilo, não ter prazer nas coisas de Deus, é um sinal importante. Perdemos a visão, o foco, a missão, para que fomos chamados, individualmente e comunitariamente. Mas ali eles vão se alegrar. E quando eles se alegram, Jesus vai restaurar, depois da alegria, vai restaurar a ousadia. Então vem medo, alegria e ousadia. É uma sequência de restauração. Logo em seguida disso, em seguida, você vê, Jesus outra vez vai dizer, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele começa a dar um novo sentido para aquele grupo. Vocês não foram chamados para ficar trancados, com medo, murmurando. Deus tem um plano na sua vida, meu filho. Sai e cumpra o propósito de Deus. Entenda para que você foi chamado. E aí algo extraordinário começa a acontecer. O fundamento da nossa missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus usa a própria
missão que ele cumpriu para transferir isso para a igreja. Essa ousadia, essa missão, não é uma capacitação humana, gente. Não é porque eu sou bom, porque você é bom, porque você... Não, esquece isso aí. Deus não chama os capacitados, gente. Lembra isso? Deus capacita aqueles que Ele chama. E o que Ele vai fazer com aqueles discípulos? Logo em seguida, a Bíblia diz assim, ó, havendo dito isso, soprou sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá esse fogo, essa alegria, esse fervor. Se a gente está perdendo, fique atento, tome cuidado, está esfriando a fé. Se você já não tem mais prazer de estar em comunidade, de servir, de evangelizar, de louvar, cuidado, está esfriando. Cristo vem e restaura a visão daquela igreja, capacita. O próprio apóstolo Paulo, nem eles, lá em Corinto, ele lembra a gente que, olha só, é por intermédio de Cristo que nós temos uma confiança, e não por nós mesmos. Sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A ousadia daquela primeira comunidade, daqueles primeiros discípulos, estava fundamentada na suficiência que vinha do alto. É Ele mesmo que nos habilita, diz a palavra de Deus. Olha só, ele diz aqui, olha, o qual nos habilitou para ser o ministro de uma nova aliança, diz o apóstolo, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tendo tal esperança, servirmos-nos de muita ousadia no falar. É quando a igreja entende, peraí, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é a capacitação humana, é a capacitação que vem do alto, a suficiência que vem de Deus. Ele nos dá alegria, nos enche de ousadia, e na suficiência de Deus, a gente vai cumprir a missão, individualmente. Um novo sentido para a minha vida, para a minha família. A minha família é ali a igreja do Senhor, que Ele vai sustentar para cumprirmos a missão dEle, enquanto aqui estivermos. Deus tem um plano na sua vida, quer formar cada um da sua família para cumprir essa missão. Aqui nós estamos nos capacitando espiritualmente, renovando a nossa fé, a nossa esperança, quando nós saímos, cumprimos a missão. Testemunhamos o amor de Cristo. E por quarto e último ponto que me chama a atenção é justamente a questão da confiança. Então, observe, havia medo naquela comunidade. Deus traz alegria, ousadia e agora dá sentido para aquele grupo. Aí o quarto ponto que me chama a atenção é o fato de não haver realmente confiança da parte de um dos membros, que é um ícone para nós, e que Deus vai nos ensinar a confiança através de Tomé, justamente através dele. Quando ele fala de confiança, a Bíblia vai nos mostrar aqui, dentre as deficiências de um grupo, uma comunidade, que vão surgindo conforme vai esfriando a nossa fé, a gente vai desanimando. Está aqui, ó, Tomé é o exemplo máximo do que acontece com um cristão que vai devagarzinho, esfriando no seu engajamento, na sua perspectiva, no seu chamado. Começa aqui, a Bíblia diz no verso 24, que quando Jesus aparece, Tomé não estava lá. Olha só. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Sabe o que aconteceu com Tomé? Faltou do culto, gente. Eu não quero pôr um peso na consciência. Ai, pastor, faltei do culto esse mês, agora você está dando indireta para mim, viu? Porque todo mundo tem uma circunstância que nos impede. Mas você tem que entender que isso é faltar mesmo. Como é que é quando você falta do seu trabalho? É compromisso com Deus, né? Compromisso no seu trabalho. Quando você falta, você tem que ter uma justificativa. E às vezes tem que levar testado, não vai descontar. A gente tinha que entender que o nosso compromisso com Deus é faltar mesmo. Eu faltei com Deus. Tomé faltou. Você sabe o que acontece quando a gente falta do culto? Ó, os discípulos vão dizer para Tomé: rapaz, nós vimos o Senhor aqui domingo passado. Ele veio, ele esteve aqui. E o que ele vai responder? Ah, não, eu não acredito.
se eu não vir nas suas mãos o sinal nos cravos, se eu não puser ali o dedo, se eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Esse é um perfil de um cristão que está esfriando, deixando de ter vida comunitária, deixando de congregar, deixando de ter vida com Deus. Ele já está seguindo o caminho, ele está falando, ele está estabelecendo condição para crer. De modo algum acreditarei. É o caminho da incredulidade. E eu vou dizer para você, quando nós faltamos, não sendo por causa justificada, a gente sabe, existe problema. Justificado, o que é? O que é justificada? Quando tiver um churrasquinho. Não é justificado, né? Final do campeonato, Palmeiras e Corinthians, 7 horas da noite, lá começou o jogo, pastor, é ruim, hein? Aniversário do amiguinho, do coleguinha, porque tudo é domingo agora, né? Comer brigadeiro e coxinha à noite, justificativo agora. Meu irmão, coisa séria, enfermidade, entendeu? Um impedimento, uma viagem inadiável. Compromisso. O fato é que ele faltou aquele domingo, e foi o melhor domingo para aquela igreja, sempre assim. Deixa eu falar para você. Sabe aquele domingo que você faltou? Foi o melhor domingo. Você perdeu a benção. Mas, rapaz, aquele domingo foi uma benção. Deus tinha uma palavra para você. Deus tinha algo especial para você. Era aquele domingo. E a gente não foi. A gente não vai. Então, é importante, é um sinal. Tomé tinha esse sintoma. Ele era uma pessoa que não tinha compromisso. Faltava. E quando ele ia no outro domingo, que ele estava perdido. Não sabia de nada que está acontecendo. Jesus já tinha ressuscitado, ele não estava sabendo. Jesus já tinha estado presente com aquela comunidade, e ele não estava sabendo. O Espírito Santo foi derramado, soprado pelos discípulos, ele não tinha recebido. Todo mundo estava com fervor, e ele lá, não creio em nada, não acredito em nada, se eu não ver, se eu não tocar, se eu... murmurando, questionando. É o perfil. O homem está a um passo de se afastar de Deus. Porque ele olha para a igreja e ele já não, parece que não bate. A espiritualidade daquela comunidade já deu um up. E ele está lá ainda, questionando. Mas se eu não tocar, se eu não ver... Cuidado, meu querido. A vida comunitária é importante. De modo algum acreditarei, ele disse. Primeiro começa com a falta de confiança na comunidade. Os discípulos vão testemunhar. O testemunho da igreja já não é o suficiente. E ele vai dizer, não. E eles vão dizer, olha, nós vimos o Senhor. Aí o que ele vai responder? Ele vai colocar condição. Se eu não ver, se eu não puser o dedo, se eu não puser a mão no seu lado. Então você começa a ver um perfil de modo algum acreditarei. Colocando condição. É um caminho perigoso. Aí, vai passar mais 8 dias, a Bíblia vai dizer, 8 dias. Domingo que vem, ele aparece, porque essa história aí de Jesus está aparecendo, eu quero lá ver agora. Aí ele não faz. Acho que ele foi mais para ver, para crer, né? Aí no domingo que vem ele estava lá. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs no meio e disse, paz seja convosco. E logo ele vai para o Tomé, porque Tomé perdeu a benção. Ele está colocando condição. E ele chama Tomé e fala, vem cá, Tomé. Põe o dedo aqui, e vê. Vê as minhas mãos, põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus deu uma chamada nele. Gente, deixa eu contar uma coisa para você. Uma tradução mais precisa é mais ou menos assim, não venha a tornar-te incrédulo. Ele estava seguindo o caminho da incredulidade, deixando de participar da vida comunitária, deixando de ter compromisso com Deus, deixando de honrar o Senhor na sua vida, na sua comunidade. Jesus está chamando ele, acorda, onde você está indo? Não venha se tornar incrédulo. Esse caminho que você está seguindo é o caminho da incredulidade. Mas ser crente. O incrédulo, meu querido, ele não quer crer. Aquele que tem dificuldade, né? Ele não pode crer.
O que acontece é que se você fizer uma análise na vida de Tomé, por várias vezes ele vai apresentar sinais de deficiência na sua fé. Porque é sempre assim. A pessoa que não tem compromisso com Deus, ele nunca vai conseguir restaurar a sua fé, ele nunca vai conseguir superar algumas deficiências, ele não cresce, ele não aprende na palavra, ele não se desenvolve espiritualmente, ele não cresce na graça e no conhecimento de Deus. Ele está sempre, sabe? Você vai ver o caso clássico lá de João 14. Quando Jesus diz assim, olha, e vós sabeis o caminho para onde vou. É ele que vai dizer, Senhor, não sabemos o caminho para onde vai. Como é que vai saber caminho? Ninguém sabe o caminho. Percebe que se você fizer uma análise da vida de Tomé, você vai descobrir que por várias vezes ele manifesta insegurança, desconfiança, porque não está crescendo. Ele não estava alcançando a maturidade espiritual. Por pura negligência. E é isso nítido. Uma pessoa que não tem compromisso com a comunidade, com a visão, com o chamado. Mas Jesus restaura, gente. Jesus é maravilhoso. A Bíblia diz que ele vai redefinir as convicções. Depois que ele vai dizer aquilo para Jesus, Jesus vai chamar ele para tocar, ele vai ver, acordou, caiu a ficha. Aí ele diz, Senhor meu e Deus meu. Jesus responde, porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Tomé vai redefinir as suas convicções, a sua fé, confessando o Senhor Jesus como Senhor meu agora, não da igreja, da comunidade, mas é meu Senhor, meu Deus. Isso é o que Deus faz. Redefinir as nossas convicções, meus queridos. Bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer, que têm Jesus como seu Senhor e Deus, e não precisam ver para crer. O medo pode ser fruto da falta de visão daquilo que Deus pode e quer fazer na minha e na sua vida. O que Deus pode e quer. Tanto individualmente como igreja, precisamos nos abrir para a vontade de Deus. Você está aberto para a vontade de Deus? Jesus já venceu nosso maior inimigo após o terceiro dia. Precisamos renovar nossa esperança e ousadia em Deus, como indivíduos e como igreja. Você está disposto para isso? Será que, como o exemplo de Tomé, temos estabelecido condições para crer e depender de Deus? Será que a nossa falta de confiança está nos levando para o caminho da incredulidade, da falta de compromisso? Ao redescobrirmos a nossa fé, vemos Jesus como Senhor meu e Deus meu? É uma pergunta que nós temos que fazer. Então eu digo e fecho com vocês uma aplicação agora, tá? Desse chamado para a comunidade. Como igreja, projeto de Deus, individualmente. Deus tem um plano na nossa vida, Ele te chamou para alguma coisa. Aonde você está, onde você vive, você foi chamado para cumprir uma missão. E olha, você não precisa ser um pregador, não precisa ser um teólogo. Deus não chamou a gente para isso. Eu entreguei aquele material, e o fim desse material, se você levou para sua casa e leu com calma, e se algum membro não levou e não leu, sugiro que leve e leia, ele mostra, se nós realmente queremos construir uma comunidade, tá, dos sonhos de Deus, precisamos fazer uma avaliação na nossa vida. Para aqueles que não foram batizados, estamos trabalhando. Aqueles que estão chegando, nós estamos recebendo. Aqueles que são membros, mas não têm nenhum engajamento, estamos trabalhando para que você seja engajado, comprometido com a causa, seja um fiel dizimista. Leve esse material, leia na sua casa. Mas se você observar, lá pelo 5º, você tem um engajamento na comunidade, e o 6º, Jesus vai te chamar para ser testemunha dele. E sereis minhas testemunhas. Aonde você vive, aonde você está, Deus quer te usar para você testemunhar o Evangelho. Eu coloco aqui, para a gente aplicar esse nosso chamado, a amizade como chave para evangelizar. É uma aplicação rápida, vou ser muito sucinto. Existem 3 formas de você evangelizar. Nós chamamos proclamação, confrontação, tá? E a evangelização relacional.
confrontação, proclamação, grandes encontros, cruzadas, sabe? Chama multidão e alguém, evangelista, pregador, prega, isso é confrontação, proclamação, perdão. Confrontação é quando nós, para uma pessoa que nós nem temos relacionamento, entregamos um folheto, Deus pode usar essas formas, eu sei, e confrontamos ela, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. O cara vai, né? É uma forma de confrontar. Deus usa também, viu, gente? Mas a forma mais bíblica que Deus quer que apliquemos, porque você foi chamado para isso, é relacional. Nós nos relacionamos com a pessoa, tá? E através do nosso relacionamento, os diáconos puderem orientar a mãe, dá para assistir o culto lá, se você não estiver conseguindo acompanhar, né? Lá dentro do salãozinho tem TV, água, certinho, tem criança lá. Né? Meus queridos, o seu relacionamento que você tem no trabalho, familiar, lá na escola, é esse método. Porque acontece o seguinte, geralmente, quando a evangelização é por confrontação ou proclamação, acontece isso aqui, ó, rapidinho aqui, ó. Depois eu posso disponibilizar esse material, vou só aplicar rapidinho para vocês. Persuasão, a pessoa é pressionada a aceitar Cristo. Proclamação, a gente vai depois explicar para ela o que é aceitar a Cristo. Ó, você aceita, vai para o inferno, aceito. Tá bom, agora você aceitou, deixa eu te explicar o que foi que aconteceu. Espera aí. Aí por fim, nós vamos, presença, nós vamos começar um relacionamento com essa pessoa. Isso é o mais comum que acontece. Isso não é o jeito que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina assim, primeiro, presença, gente. Tá? Método relacional. À medida que seus amigos ouvem a música do Evangelho, testemunho. Você foi chamado para ser testemunha. Você não foi chamado para ser um evangelista, um pregador, um pastor, não precisa. Você foi chamado para ser testemunha. Relacionamento com as pessoas. Enquanto você está, as pessoas elas vão ficar interessadas. Aí sim eu vou proclamar. As pessoas vão estar predispostas a reagir às suas palavras. Aí vem a pregação. Não, eu vivo isso. Domingo eu vou lá na igreja, eu aprendi isso. A Bíblia diz isso. Mas depois você já se relacionou com ela. E por fim você vai ter a persuasão. Você se tornou próximo daquela pessoa. Ela ouviu a música do Evangelho, o testemunho. E aí depois as pessoas esperançosamente são persuadidas a aceitar Jesus. E não daquele jeito. Aceita, depois te explico, depois nós vamos... Elas, não, errado. Aí, meu querido, persuasão, proclamação e presença. Começa aqui, ó. Você tem os meios de evangelização, o passo e o resultado. Deixe isso acontecer na sua vida. Olha, primeira coisa, a música. O amor, unidade, boas obras, esperança, intimidade social. Intimidade social. O que Jesus teve com a mulher samaritana, quem perdeu domingo passado, retrasado, está gravado na internet. Ele se relacionou, pediu água do poço. Uma mulher com a vida ímpia, viveu com 5 homens, estava lá vivendo com outro que não era marido dela, tudo confuso teologicamente, não entendia nada, doutrinariamente, tudo moralmente, não tinha nada. Jesus se relacionou socialmente com ela. A partir dali, daquele relacionamento social, compreensão, aceitação, como a pessoa é. Aí o que vai acontecer? As pessoas que recebem ajuda e amor da parte do cristão, vão começar a ficar interessadas no que você tem para dizer. Começa aí. Aí vem a segunda parte. As suas palavras, você vai proclamar. Aí sim você vai entregar uma literatura, você vai mandar um link pelo Facebook, uma mensagem. Aí você vai comunicar alguma coisa, pode até ser comunicação em massa, convidar ele para vir para o culto, pode até ser. Mas depois, o resultado disso, pessoas que ouviram as palavras do Evangelho e compreenderam as suas implicações, estão ouvindo aquela proclamação, aí você vai persuadir e vai mostrar para ela no que realmente você tem que fazer. Aí vem as palavras, convicção do Espírito Santo e o estímulo do evangelista não é errado. Começou aqui, ó, o amor, intimidade social, você vai ter a comunicar o evangelho e depois você vai realmente persuadir a pessoa. E o que acontece no final? Pessoas movidas pelo Espírito Santo decidem agir. Esse é o método bíblico. É isso que a palavra de Deus ensina. Qualquer coisa diferente disso não funciona.
Eu estou fechando essa série aplicando isso na sua vida. Eu vou imprimir esse material, vou entregar para você. Quem não recebeu esse material, pegue lá fora. O final ele termina assim. Por quê? Nós somos chamados para sermos testemunhas. Motivo para usar esse método, não depende de muito conhecimento bíblico, você não precisa ser um teólogo. O que você sabe não é tão importante quanto o que você é. É verdadeiramente evangelização pessoal. Trata com pessoas que não são estranhas. Sua eficácia está relacionada diretamente ao exercício de todos os dons do corpo de Cristo, não somente de evangelizar. Tem pessoas que não falam muito, mas fazem. Sabe que o vizinho está doente, vai lá visitá-lo, faz uma mera oração com ele, que já é muita coisa, eu sei, mas estou mostrando. Não fez um sermão? Levou uma torta para o vizinho que está passando por uma tribulação, um bolo. Isso já vai despertando e preparando. Liberta o cristão da pressão de converter pessoas. Não tem que converter ninguém, gente. Nós somos chamados para testemunhar. Amamos as pessoas como elas são. Deixa Deus fazer a obra. Toca a música. Deixa o resto acontecer. Então, meu querido, isso é ser testemunha de Cristo. A igreja dos meus sonhos é a igreja onde eu e você tocamos a música do Evangelho. As pessoas vão ouvir essa música. Vão aceitar um material, um folheto, um texto, até uma Bíblia que a gente dá de presente. E Deus vai abrir oportunidade para você persuadi-la a Cristo. Lá no final. Não tenha pressa. É obra de Deus, não é nossa. Nós somos chamados para uma missão, gente. Lá no seu trabalho era para isso estar acontecendo com algumas pessoas já. Já era para algumas pessoas estarem recebendo alguma coisa, um material bíblico. E quem sabe depois elas vão aceitar um convite para participar de um culto, de um encontro. É esse o propósito nosso. Deus te chamou com uma missão. Enquanto o pessoal do louvor vem à frente, nós vamos fechar os nossos olhos, falar com Deus. Ó Pai amado, nós como igreja, vimos o exemplo daquela igreja que não tem entendido nada. Era um